menina sozinha aguarda pai desaparecido ao buscar água em vila abandonada e esquecida. Clara segurava o balde de metal contra o peito, sentindo suas mãos trêmulas. A vila ao seu redor exalava um mistério sombrio. As casas, cobertas por plantas que pareciam ter vida própria, estavam em ruínas, como se tivessem assistido a um apocalipse silencioso. Tudo naquelas paredes desgastadas parecia sussurrar segredos esquecidos. Ela caminhava, ouvia o canto distante do vento, e, a cada passo, o peso da ausência aumentava. O que tinha acontecido com seu pai? Onde ele estava? Os ecos de um passado obscuro pareciam dançar pelo ar pesado. Clara tinha apenas 12 anos, mas a solidão a tornava mais velha, mais experiente. Cada murmúrio que flutuava na brisa a fazia ficar alerta. Ela lembrava das advertências dos antigos sobre as sombras que habitavam as florestas próximas, figuras que sussurravam nomes perdidos e devoravam sonhos. Quando chegou ao poço, o olhar dela se fixou no buraco profundo e escuro. Era um lugar de esperança e desespero. Clara se agachou e deixou o balde descer. O som da água batendo nas pedras ecoou como uma batida de tambor na sua mente. Enquanto esperava, seus olhos capturaram algo no canto, pedaços de cor e história, objetos jogados, esquecidos pela passagem do tempo. Um pequeno relógio de pulso, um botão desgastado, um pedaço de papel amarelado. Clara reconheceu. Eram coisas de seu pai. Um nó se formou em sua garganta. Como aquilo havia parado ali? Suas mãos tremiam e a solidão a envolvia como uma névoa. Clara se levantou rapidamente, o coração disparado, como se soubesse que precisava sair dali. Mas ao olhar para trás, encontrou olhares desconfiados. Os moradores da vila eram sombras em si mesmos, com rostos ocultos por uma névoa de desconfiança. Cochichos e olhares furtivos a seguiriam por onde quer que fosse. Clara podia sentir o peso do julgamento, as palavras não ditas pairando na atmosfera. Em um instante, tudo se tornou muito mais real e ameaçador. Foi então que uma presença se manifestou. Uma sombra espreitava à distância. Quase invisível, mas tão palpável. O medo subiu como uma onda, e Clara se lembrou das histórias sobre os desaparecidos. Seria essa a mesma sombra que a levara a perder seu pai? Um arrepio gelado percorreu sua espinha. Ela precisava decidir. Deveria fugir ou enfrentar esse terror. Mas antes que pudesse agir, um frio intenso atravessou o seu corpo, congelando seus pensamentos. Uma voz, fraca e quase inaudível, parecia surgir do chão, formando uma mensagem cifrada em seu coração, uma pista que poderia revelar a verdade sobre seu pai. Há perguntas fervilhavam na mente de Clara, enquanto a noite começava a cair e o mistério da vila esquecida parecia se aprofundar. Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que
Me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A presença era real e Clara sentiu o coração acelerar. Ela ficou paralisada, os olhos fixos na sombra que se movia lentamente à distância. As casas ao redor pareciam respirar junto dela. E a noite se aproximava, aumentando a sensação de opressão. Antes que pudesse pensar em correr, uma risada baixa ecoou pelo ar, tão gelada quanto o outono. Clara, a voz soou como se tivesse saído de um pesadelo. Era familiar. Era o tom malicioso que seu pai costumava usar quando contava histórias de terror à noite. A lembrança a atingiu como uma onda. Mas isso não. Podia ser seu pai. Não assim, enterrado em risos sombrios. Com o balde em mãos, ela hesitou, a dúvida a apertando mais forte que a solidão. E, de repente, uma figura surgiu. Um homem magro, de cabelos grisalhos, vestindo um casaco surrado que mal podia ser chamado de roupa. Clara ficou petrificada. Para seu horror, ele se aproximou e os olhares desconfiados dos moradores se tornaram uma rede de sussurros e murmúrios. Era como se eles soubessem mais do que ela, como se já tivessem visto o que aconteceu. Você não devia estar aqui, menina, ele disse, seu olhar penetrante parecendo ver através da alma dela. Essa vila tem segredos que você não quer descobrir. Você conhece meu pai? Clara gaguejou. O eco do que dissera rapidamente se chocou contra a indecisão. Da resposta dele. Ele não respondeu imediatamente, mas seus olhos brilharam como se contemplasse uma chama. Seu pai não é quem você pensa. A expressão dele se endureceu e a voz baixou como um sopro. O que aconteceu com ele é culpa sua. Desesperada, Clara recuou. Como poderia ser verdade? Ele sumira numa manhã qualquer e a dor da perda a consumia. O homem deu um passo adiante, seu olhar revelando uma mistura de culpa e arrependimento. Foi ele quem decidiu. Ele quis deixar você, mas não o que você imagina. Precisamos desvendar isso e você é a chave. Um pesado silêncio se instalou e as sombras da vila pareciam flutuar, enredando a conversa. A conexão não era aparente, mas como uma teia de aranha. Tudo se entrelaçava. Brilhou ao longe, fazendo Clara piscar. A energia mudava a atmosfera densa. Ao olhar mais de perto, percebeu que não era um raio qualquer. Algo estava acontecendo no coração da floresta que cercava a vila. Não! Espere! Ela gritou, tentando agarrar o homem, mas ele desapareceu na penumbra, como fumaça levada pelo vento. E com ele, a esperança de respostas. O que ele dissera se enraizava em sua mente, criando um turbilhão de verdade e dor. Clara sentiu como se o chão abaixo dela estivesse desmoronando. O que seu pai realmente havia feito? O que significava ser a chave? O sol já se pôs e as sombras dançavam, rindo de sua confusão. Mas a luz pulsava, chamando-a, como um farol em meio à escuridão. Com um pulso, Clara seguiu na direção da luz, o coração batendo descontrolado.
Cada passo parecia levar a novas revelações. Poderia enfrentar o que lá estava? As perguntas ecoavam em sua mente. Quem sou eu agora? O que a verdade realmente significa? Mas ela sabia que uma escolha tinha que ser feita. Enfrentar o desconhecido ou voltar, levando consigo a dor de um passado abalado. E assim, seus passos se tornaram mais firmes enquanto a lua surgia, iluminando seu caminho. E os mistérios da Vila Esquecida rapidamente se tornavam uma tempestade de incertezas e segredos prestes a surgir. Clara seguiu rumo à luz, o coração disparado. Cada passo a fazia sentir que a verdade estava próxima, que a resposta sobre seu pai se aproximava. Era uma luz intensa, pulsante, quase viva, mas conforme se aproximava, a floresta ao redor começou a sussurrar. As árvores pareciam se inclinar, como se quisessem protegê-la ou deter seu avanço. Então, o chão tremeu sob seus pés. Um estrondo profundo cortou o silêncio da noite, fazendo Clara parar. Ela olhou em volta, nervosa. Podia sentir a pressão nas costas, como se as sombras da vila a observassem. O que era aquilo? A luz agora brilhava intensamente, quase ofuscante. Clara hesitou, mas a curiosidade a empurrou para frente. Quando finalmente chegou, viu uma abertura em uma árvore colossal. Dentro, a luz pulsava como um coração. Sem pensar, ela entrou e logo se viu em um espaço que parecia transcender o mundo real. Era como se estivesse em outro tempo. E ali, diante dela, estava seu pai. Clara ficou paralisada. Seus olhos se arregalaram e um nó se formou na garganta. Pai! A voz dela saiu como um sussurro quase inaudível. Ele estava lá, mas não era o homem que ela lembrava. Seu rosto estava pálido, os olhos vazios e tristes. Ele olhou para Clara, um sorriso melancólico surgindo. Clara, você veio! Eu te procurei. O que aconteceu com você? A dor misturou-se com a esperança e lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela. Não é tão simples, ele respondeu, a voz sombria. Eu não posso voltar. Fiz escolhas que afetaram todos nós. As palavras dele a atingiram como um soco. O que você quer dizer? O que você fez? Então ele começou a contar. Algo dentro de Clara disparou. A cada sílaba uma verdade mais chocante do que a anterior. Ele havia feito um pacto com forças que não compreendia, acreditando que poderia proteger a vila, os moradores, o morador e a própria Clara. Mas a proteção tinha um preço. Eles se tornaram uma parte da floresta, uma sombra, e ninguém poderia encontrá-lo. Até Clara. A revelação a deixou tonta. A dor transformou-se em confusão e desespero. Você está dizendo que é sua culpa? Que você desistiu de mim por escolha? Não, eu fiz o que achava que era o certo. A angústia em sua voz fez Clara se sentir ainda mais perdida. Mas agora, você também pode ser parte disso, Clara. Você pode ficar aqui e fazer a diferença. Você é a chave. Era uma escolha impensável. Os ecos das vozes na vila, os olhares desconfiados dos moradores, a sombra aterrorizante que a havia seguido.
Tudo fazia sentido agora, mas não era. O que Clara queria. Ela queria seu pai, não um novo destino sombrio. Não, eu não quero isso! Clara gritou, a frustração borbulhando dentro dela. Você tem que voltar! Nós precisamos resolver isso juntos! No entanto, a expressão do pai dela endureceu e um novo terror surgiu em seu olhar. Clara, você não sabe o que está pedindo. Se eu voltar, tudo o que fiz pode se desencadear. O que está preso aqui pode vir à tona. Nesse momento, uma forte rajada de vento entrou pela abertura, como se algo estivesse se movendo nas sombras. Clara sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Algo estava prestes a acontecer. Era como se a floresta respondesse à conversa, pulsando de maneira ansiosa. Clara, você precisa ir agora, ele exclamou, a voz quase com um tom de desespero. Enquanto tentava puxá-la para fora, a luz começou a diminuir e as sombras cresceram, engolindo a clareira ao redor deles. Em segundos, a paisagem se transformava em pesadelo. Ai, não! Gritou Clara, mas sua voz se perdeu no apocalipse que se aproximava. E quando tudo escureceu completamente, a última visão que teve foi do rosto dele, agora uma máscara de terror. O peso da verdade a atingiu como um tsunami. O que ela fizera ao entrar naquele lugar poderia escapar desse destino. O que poderia acontecer quando a verdade fosse revelada, não apenas para ela, mas para a vila inteira. E assim, Clara se viu presa entre a luz que quase não podia mais ver e a sombra que parecia ter vida própria. Uma escolha que mudaria tudo. E uma verdade que ainda era uma questão sem resposta. O chão tremeu sob seus pés e o escuro começou a tomar conta da clareira. Clara sentiu o terror subir pela espinha como uma onda fria. Pai! Gritou, mas sua voz parecia pequena e distante em meio ao rugido da escuridão. Ele a encarava. O olhar dele já não tinha a mesma luz alegre que Clara lembrava. Era como se ele estivesse dividido entre dois mundos, aprisionado em um lugar que sua mente não compreendia. Clara, você precisa ir. A voz dele era desenhada em urgência, e ele deu um passo em direção a ela. Mas antes que pudesse alcançá-la, sombras começaram a emergir das árvores. Elas pareciam ter vida, se contorcendo e se estendendo, como mãos querendo agarrá-la. Corra! Ela hesitou, o coração acelerando, incapaz de deixar para trás aquilo que mais desejava, o pai. Mas a intensidade daquela escuridão a obrigou a tomar uma decisão. Com lágrimas nos olhos, Clara virou-se e começou a correr. Ela não sabia para onde estava indo, mas o impulso de escapar dominava cada pensamento. As sombras uniam ao seu redor, sussurrando segredos distorcidos, e o vento rugia com intensidade. Apertou a mão porque mais uma vez sentiu aquela conexão misteriosa, um chamamento que vinha de dentro. Você é a chave. As palavras de seu pai reverberavam em sua cabeça. Mas o que isso significava? Que chave ela era? O medo de se perder na floresta a consumia, mas não havia escolha. Clara precisava descobrir, e enquanto corria, uma sombra densa parecia ganhar vida atrás dela.
seu sussurro se intensificando. Mas quando ela finalmente encontrou uma saída daquela escuridão e se jogou para fora da clareira, tudo mudou. Clara caiu em um chão duro e, ao levantar o olhar, se deparou com um grupo de moradores da vila. Eles estavam ali, com feições rígidas e olhares pesados, como se esperassem algo. O desprezo e a desconfiança eram palpáveis e pairavam no ar, como um juiz prestes a proferir sua sentença. Um dos homens, um velho de cabelos bagunçados e rosto marcado, se adiantou. Você não deveria ter voltado, menina. Sua voz era de quem já tinha perdido as esperanças. Mas eu estive lá. Eu encontrei meu pai. Ele... Clara começou a contar, mas a raiva nos rostos dos moradores a calou rapidamente. Ele não está perdido. Ele... E suas palavras foram cortadas pelo murmúrio crescente que a cercava. Foi então que um deles falou, interrompendo tudo. Ela é a filha dele, é isso? A que ele deixou para trás? As palavras ociosas cortaram o ar, e Clara sentiu que o chão sumia sob ela novamente. A revelação atingiu suas entranhas. Vocês sabiam? Vocês sabiam de tudo isso e não me contaram? Clara gritou. A dor que antes a movia se transformou em fúria, e ela se sentiu invadida por um senso de traição. O velho deu um passo à frente, seu olhar fixo em Clara. Ele fez um pacto, Clara. O que você viu lá, seu pai, ele não pode ser salvo. Sabe, Clara? Outra voz feminina se levantou, intensa como um relâmpago. Nosso povo precisava da proteção dele. E você é a única que pode acabar com tudo isso. Minhas emoções afiadas se transformaram em seu estômago. O que era essa proteção? Que força obscura eles estavam tocando? As peças do quebra-cabeça começaram a se entrelaçar. O que exatamente significava ser a chave? Uma traição para ela, mas uma solução para eles. Uma correnteza de perguntas as levantou e as sombras começaram a sussurrar, não apenas para ela, mas para todos ali. Se você não se juntar a nós, Clara, a liberdade de seu pai pode levá-lo ao que todos tememos, a ruína para esta vila. As vozes, um coro de advertências. Clara se viu emaranhada entre escolhas e tudo ao redor começou a se desvanecer novamente. A luz estava quase se extinguindo e tudo o que restava era o peso dos olhares sobre ela. Ela olhou de volta para a clareira, para a sombra de seu pai que parecia estar se fundindo com as trevas. Claramente, ele não era o único em jogo. As consequências daquele pacto reverberavam, e Clara arriscou um último chamado. Pai, eu não posso fazer isso, me ajude! E naquele instante, a voz escura que habitava as sombras da floresta respondeu, e tudo desmoronou. A verdadeira natureza do que havia sido prometido explodiu de forma devastadora, revelando uma realidade que ninguém esperava. Clara sentiu sua alma tremer diante da verdade, enquanto a escuridão se embaralhava, levando consigo não só os medos, mas também os segredos mais obscuros da vila. Uma última escolha pairava no ar, e no momento em que a tensão atingiu o auge, Clara ficou em silêncio, sem saber se o que faria a seguir.
mudaria seu destino e o de todos ao seu redor. O chão tremeu sob seus pés e o escuro começou a tomar conta da clareira. Clara sentiu o terror subir pela espinha como uma onda fria. "Pai!" gritou, mas sua voz parecia pequena e distante em meio ao rugido da escuridão. Ele a encarava. O olhar dele já não tinha a mesma luz alegre que Clara lembrava. Era como se ele estivesse dividido entre dois mundos, aprisionado em um lugar que sua mente não compreendia. "Clara, você precisa ir!" A voz dele era desenhada em urgência, e ele deu um passo em direção a ela, mas antes que pudesse alcançá-la, sombras começaram a emergir das árvores. Elas pareciam ter vida, se contorcendo e se estendendo, como mãos querendo agarrá-la. "Orra!" Ela hesitou, o coração acelerando, incapaz de deixar para trás aquilo que mais desejava. E pai, mas a intensidade daquela escuridão a obrigou a tomar uma decisão. Com lágrimas nos olhos, Clara virou-se e começou a correr. Ela não sabia para onde estava indo, mas o impulso de escapar dominava cada pensamento. As sombras zuniam ao seu redor, sussurrando segredos distorcidos, e o vento rugia com intensidade. Apertou a mão, porque mais uma vez sentiu aquela conexão misteriosa, um chamamento que vinha de dentro. "Você é a chave." As palavras de seu pai reverberavam em sua cabeça. Mas o que isso significava? Que chave ela era? O medo de se perder na floresta a consumia, mas não havia escolha. Clara precisava descobrir, e enquanto corria, uma sombra densa parecia ganhar vida atrás dela, seu sussurro se intensificando. Mas quando ela finalmente encontrou uma saída daquela escuridão e se jogou para fora da clareira, tudo mudou. Clara caiu no chão duro e, ao levantar o olhar, se deparou com um grupo de moradores da vila. Eles estavam ali, com feições rígidas e olhares pesados, como se esperassem algo. O desprezo e a desconfiança eram palpáveis e pairavam no ar como um juiz prestes a proferir sua sentença. Um dos homens, um velho de cabelos bagunçados e rosto marcado, se adiantou. "Você não deveria ter voltado, menina." Sua voz era de quem já tinha perdido as esperanças. "Mas eu estive lá, eu encontrei meu pai, ele... Clara começou a contar, mas a raiva nos rostos dos moradores a calou rapidamente. Ele não está perdido. Ele... E suas palavras foram cortadas pelo murmúrio crescente que a cercava. Foi então que um deles falou, interrompendo tudo. "Ela é a filha dele, é isso? A que ele deixou para trás?" As palavras ociosas cortaram o ar e Clara sentiu que o chão sumia sob ela novamente. A revelação atingiu suas entranhas. Vocês sabiam de tudo isso e não me contaram." Clara gritou. A dor que antes a movia se transformou em fúria. E ela se sentiu invadida por um senso de traição. O velho deu um passo à frente, seu olhar fixo em Clara. "Ele fez um pacto, Clara. O que você viu lá, seu pai, ele não pode ser salvo. Sabe, Clara?" Outra voz feminina se levantou, intensa como um relâmpago. "Nosso povo precisava da proteção dele. E você é a única que pode acabar com tudo isso." Minhas emoções afiadas se transformaram em um nó em seu estômago. Que era essa proteção? Que força obscura eles estavam tocando?
As peças do quebra-cabeça começaram a se entrelaçar. O que exatamente significava ser a chave? Uma traição para ela, mas uma solução para eles? Uma correnteza de perguntas as levantou e as sombras começaram a sussurrar, não apenas para ela, mas para todos ali. Se você não se juntar a nós, Clara, a liberdade de seu pai pode levá-lo ao que todos tememos, a ruína para esta vila. As vozes, um coro de advertências. Clara se viu emaranhada entre escolhas, e tudo ao redor começou a se desvanecer novamente. A luz estava quase se extinguindo, e tudo que restava era o peso dos olhares sobre ela. Ela olhou de volta para a clareira, para a sombra de seu pai que parecia estar se fundindo com as trevas. Claramente ele não era o único em jogo. As consequências daquele pacto reverberavam. E Clara arriscou um último chamado. Pai, eu não posso fazer isso! Me ajude! E naquele instante, a voz escura que habitava as sombras da floresta respondeu. E tudo desmoronou. Uma explosão de luz irrompeu das árvores, lançando sombras dançantes por toda a clareira. Clara cobriu os olhos, e quando a luz diminuiu, um novo cenário apareceu diante dela. Um altar imenso, cercado por figuras encapuzadas, expirava um poder terrível. Elas giraram em sua direção, revelando rostos não de homens ou mulheres, mas de seres distorcidos e pálidos. Clara sentiu o coração afundar. Aqueles olhos a observavam como se fossem juízes de algo mais profundo. Clara! O velho gritou, agora tomado por uma urgência que antes ela nunca notou. Você está em jogo aqui. Você não é apenas a filha do homem que fez um pacto. Você é a chave que mantém os muros entre os mundos. As figuras ao redor começaram a murmurar, e a pressão em volta dela aumentou como se as próprias sombras estivessem se fechando. A verdade a atingiu, como um soco no estômago. Não era apenas seu pai em risco, era a vila toda. O pacto não apenas aprisionara seu pai, mas ao mesmo tempo ele estabilizava algo mais maligno. Algo que poderia se libertar se ela não fizesse a escolha certa. Clara se lembrou de todas as histórias sobre aquelas sombras que devoravam sonhos, sussurravam nomes perdidos. Era um ciclo vicioso. Você não pode ficar em cima do muro, Clara. A mulher de olhos penetrantes disse, sua voz ecoando entre as sombras. Você faz parte disso tudo. Sua própria linhagem te liga a isso. O velho olhou para ela com desespero. Você precisa escolher. O que era essa linhagem? O que ela não sabia sobre sua própria história? E se tudo que acreditava sobre sua vida fosse uma mentira? O ar ficou gelado, enquanto as sombras se contorciam, e Clara se viu diante de uma escolha, não apenas pela vida de seu pai, mas pelo destino de todos na vila, e talvez do próprio mundo. E quando Clara levantou a cabeça, sentindo a pressão em seu peito, as sombras se tornaram um turbilhão de sussurros e gritos. Ela estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. A luz pulsante agora pressionava contra ela, ao mesmo tempo que a escuridão a chamava. Qual será sua escolha, Clara? A voz do pai ressoou em sua mente, enquanto aquele sussurro ecoava em sua cabeça, aumentando a incerteza sobre o que realmente significava ser a chave. O que seria a decisão de Clara?
As sombras zangadas a cercavam, e aqueles olhos distorcidos e famintos a observavam, quase desafiadores. Ouvia murmúrios de aviso, ecos de sonhos perdidos. E enquanto o coração dela batia descontroladamente, ela teve a certeza de que precisava agir rápido. Clara, escolha! O velho gritava, sua voz cortando a tensão crescente. A multidão ao redor dela parecia respirar em uníssono, cada um aguardando o momento decisivo. Clara sentiu seu mundo se desmoronar. A pressão era opressiva. Ao seu redor, as sombras se agitavam e a luz pulsante se tornava cada vez mais difusa. Em um impulso, Clara gritou: "Eu não sou a chave de nada, apenas sou a filha dele." Mas o que ela dizia parecia não ter efeito. As árvores começaram a se dobrar, como se a própria floresta quisesse absorver as palavras dela. Então a mulher de olhos penetrantes se aproximou, um misto de desespero e determinação em seu olhar. "Você precisa entender, Clara. O que seu pai fez não só o aprisionou, ele também criou uma barreira, e você está ligada a isso desde que nasceu." Essas palavras explodiram como um raio. Ele havia feito um pacto, mas o que isso significava para ela? Clara cambaleou para trás e, em um momento de fraqueza, a verdade surgiu como a luz de um relâmpago. Ele não fez isso só por medo. Ele queria me proteger. Todos os olhares agora estavam fixos nela. As vozes se silenciaram e um mar de expectativa envolveu a cena. Uma sensação de clareza tomou conta dela. Mas então uma explosão irrompeu por trás dela. Um som profundo e ensurdecedor, como o desmoronar de uma montanha. Clara se virou, e o que viu a paralisou. Da clareira, uma fenda se abriu como uma boca monstruosa, e uma sombra mais densa do que todas as outras emergiu. Um ser vazio, que fazia com que o ar ao redor gelasse. Era como se algo não apenas fosse libertado, mas estivesse aclamando por vingança. Não, é aquele momento que o tememos. O velho gritou e a multidão começou a recuar em pânico. Clara sentiu um nó na garganta. E quando aqueles rostos se afastaram, ela percebeu quem estava na frente da fenda. A figura era uma versão distorcida e aterrorizante de seu pai, o homem com quem havia sonhado. Mas agora ele era um espectro, a verdade arrastada por sombras terríveis. "Pai!" O som da sua voz era quase suplicante. Ele olhou para ela e o vazio em seus olhos fez Clara tremer. "Você não deveria estar aqui." A voz dele era profunda e ecoava como se viesse de um lugar sem tempo. "O que eu fiz foi para proteger você. E agora você pode acabar comigo." Clara ficou paralisada. Esse não era o pai lá. Era uma sombra, uma representação do que ele se tornara. O real, o quente, o amoroso. Tudo estava perdido. Ela sentiu a verdade desmoronar sobre si. "Você não pode ser meu pai. Ele nunca faria isso." A negação estava transbordando de seu coração. Ele não escolheria a escuridão. Mas a figura apenas sorriu, um sorriso sombrio que enviou um arrepio pela espinha dela. "Na verdade, Clara, sou tudo o que ele deixou. E a verdadeira chave, meu amor,
É você. Cada palavra parecia cortar o ar como lâminas. Ela entendeu. Um frio na barriga que seu pai não apenas se sacrificou. Ele a preparou, talvez até a manipulou. Antes que pudesse reagir, a fenda na sombra se expandiu e ela viu mais do que apenas seu pai. Outros espíritos, almas aprisionadas, dançavam nas trevas, ecoando os mesmos gritos de advertência. Cada lançamento daquela visão lhe puxou a alma, e no fundo, Clara sentiu um fio tênue que a ligava a todas aquelas almas. Era um pacto ancestral, um vínculo que transcendeu as gerações. Desesperada, Clara gritou: "Pai, o que você fez?" Mas o eco das sombras absorveu suas palavras, e o que se aproximava dela fazia seu coração disparar e sua mente girar. Aquela verdade a devastava. O que isso significava para ela? Não apenas como filha, mas como portadora de tudo o que ele havia semeado. As sombras começaram a cercá-la de forma mais intensa. Todos a observavam e os murmúrios se intensificavam. Era como se ela estivesse no centro de um jogo terrível, com riscos que não compreendia. Uma escolha do passado estava prestes a se manifestar. E Clara sabia que neste momento tudo poderia mudar. A profundidade da escuridão a engolia e o silêncio pesado pressionava seus ouvidos. No fim, Clara, vem a escuridão e você deve escolher ser parte da luz ou da sombra. O que será? A voz distorcida sussurrou, fazendo o chão tremer sob seus pés. Clara sabia que qualquer decisão agora poderia se arrastar, não só em sua vida, mas nas vidas de todos ao redor e além. Enquanto o peso de todas aquelas vidas empurrava seu ser, uma única pergunta pairou no ar: o que realmente significa ser a chave para alguém que você amou, mas não reconhece mais? O que realmente significa ser a chave para alguém que você amou, mas não reconhece mais? A pergunta ecoava na mente de Clara, enquanto as sombras se fechavam ainda mais ao seu redor, pulsando como se vivessem. O vazio no olhar de seu pai distorcido a perfurava como um prego, mas ao mesmo tempo uma faísca de determinação surgiu dentro dela. Eu não sou a chave para nada. Você é uma sombra do que meu pai foi, ela gritou, sentindo a adrenalina correr nas veias. O eco de sua voz ressoava na escuridão. E por um momento, a sombra hesitou, como se sua afirmação tivesse algum peso. A luz da clareira começou a oscilar e a figura sombria de seu pai rosnou, a contorcer-se em uma dor silenciosa, enquanto as outras almas presas ao seu redor pareciam gritar em uníssono. Clara sentiu uma onda de compaixão por aquelas almas, mas sua atenção voltou rapidamente ao homem que um dia foi seu pai. Você não entende. O pacto não é apenas sobre proteger a vila. Ele está ligado a você. E isso significa que... A sombra começou a se contorcer. A transformação dela parecia quase agonizante. Clara não podia mais ouvir aquelas palavras cheias de dor. Então, de repente, uma nova presença surgiu atrás dela, uma luz brilhante. Clara se virou rapidamente e ficou pasma. Era Isabela, a mulher que sempre parecia saber mais do que deixava transparecer. O vestido dela brilhava com uma luz própria, um brilho dourado como o do sol da manhã. Clara, você precisa ouvi-la.
A verdade está bem diante de seus olhos, Isabela declarou, os cabelos esvoaçando como se uma brisa invisível a cercasse. A multidão ao redor se acalmou, os murmúrios cessaram, e os olhares vacilaram entre Clara e Isabela. Você está envolvida nisso também? O que sabe? Clara perguntou, sentindo medo e a confusão se transbordar. Mas antes que Isabela pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou a clareira e um tremor profundo sacudiu a terra sob seus pés. A fenda na sombra se alargou ainda mais, como uma boca monstruosa engolindo o que restava de luz. Clara sentiu medo, um horror primordial, enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. Uma força colossal começou a se erguer da escuridão. E Clara viu, aterrorizada, que não era só seu pai que estava preso naquelas sombras. E então, numa fração de segundo, a verdade se manifestou diante dela de uma maneira que a deixou sem palavras. A sombra que se agigantava era um reflexo do próprio pai. Mas ao mesmo tempo, refletia Isabela, um entrelaçamento de sombras e luzes, mostrando a conexão que elas tinham. Para o horror de Clara, as duas figuras pareciam ser parte de um mesmo ser. Não! Clara gritou, confusa e revoltada. Vocês são uma só? O que está acontecendo aqui? As vozes entrelaçadas começaram a se manifestar e a escuridão se adensou. Cada parte da sombra gritava como se quisesse se libertar. Clara, ouça, Isabela falou, sua voz ecoando com desespero. Eu sou parte de tudo isso. O pacto vai além do que você imagina. Ele está ligado a nós três. Cada alma aqui tem um papel e precisamos da sua força. Como assim? O que você está dizendo? A voz de Clara tremia e a revelação a atingiu como um soco. Isabela era a chave. Assim como Clara. Uma conexão entre eles. Um perigo que ela nem sabia que existia. As sombras começaram a rodar, se contorcendo e estalando como fogo. Clara sentiu o chão desabar sob seus pés, mas manteve os olhos fixos em Isabela. As verdades que não desejava escutar agora pareciam cruciais. Se você não fizer o que precisa, todos nós seremos consumidos. Isabela a encarou e Clara percebeu a tristeza em seus olhos. Essa conexão, esse imenso peso que carregavam, transformava tudo. Com um impulso chocante, Clara entendeu. A verdade não era apenas a ligação com seu pai, mas a conexão entre ela e Isabela. E enquanto o terror ecoava ao seu redor, uma escolha tinha que ser feita, não só por ela, mas por todos ali. Clara levantou a cabeça, decidida. Não posso deixar que isso continue. Sua voz era firme, apesar do caos à sua volta. Mas à medida que a adrenalina corria, algo dentro dela mudou. Uma nova determinação brotou. Era uma luz no meio do escuro, e a verdade finalmente começava a se entrelaçar com a raiva. E enquanto isso acontecia, a sombra de seu pai a encarou de forma intensa. Clara não estava apenas lutando por ela mesma, mas por um futuro que fosse diferente. Clara, não! Isabela gritou, e antes que ela pudesse entender, Clara sentiu uma força a puxando para a escuridão,
e com um último olhar para o que restava das almas, tudo ao seu redor pareceu desmoronar, levando-a para um lugar onde cada decisão, cada escolha, poderia mudar o mundo ao seu redor. Clara estava completamente imersa na escuridão. A tensão a envolvia como uma corrente elétrica. Sua mente girava enquanto a figura de seu pai se contorcia, refletindo uma dor que fazia seu coração apertar. Ao mesmo tempo, a verdade clamava dentro dela. Ela não era apenas uma espectadora, mas a protagonista de um destino trágico. Pai, precisamos de você. Você não pode ficar assim. Sua voz ecoou, mas ele continuava a flutuar entre as sombras. Então, houve um estrondo ensurdecedor. Clara olhou para cima e viu a fenda se expandindo, liberando uma escuridão pulsante. O que quer que estivesse escondido ali estava prestes a emergir. Isabela, a figura iluminada, tentou se aproximar, mas Clara gritou: "Fique longe!" Nesse instante, uma onda de energia negativa a atingiu, fazendo com que seu estômago se contorcesse. O ar estava pesado, carregado de suspense. "Saia daqui! Eu não posso deixar isso acontecer!" Mas a mulher não recuou. "Escute, Clara. Eu sou a única que pode te ajudar a dominar isso. Lute contra a escuridão." A urgência na sua voz fez Clara hesitar. E então, no meio do caos, uma risada tinha ecoado na clareira. Clara paralisou. O som era baixo, quase grotesco, uma mistura de desespero com gozo maligno. "Você acha que pode mudar o que está destinado? Patética e ingênua, não é mesmo?" As palavras pareciam vir da própria fenda. Os olhos de Clara se abriram em desespero. Era a voz do pai, mas não era ele. Era uma distorção. Era a sombra falando através dele. "Não, você não é ele!" O grito saiu como um rugido. As sombras aumentavam, envolvidas em espiral, e o chão parecia desmoronar sob seus pés. Mas então um flash de luz cortou a escuridão, quase a cegou momentaneamente, e tudo ficou em silêncio. Clara piscou e, de repente, viu uma figura conhecida se materializando entre as sombras. Era sua mãe. Clara ficou sem palavras. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Ela se aproximou lentamente, mas suas feições eram tristes. "Clara, você precisa entender. O seu pai fez isso para nos proteger, mas o que ele não contou, o que ele escondeu, é isso mesmo. É que eu também sou parte dessa sombra." O gelo em sua fala fez Clara vacilar. "Você? O que você quer dizer?" A incredulidade a golpeou como um soco. Clara olhou para Isabela, esperando que ela confirmasse isso como uma mentira. Mas o olhar da mulher lhe disse que era verdade. "Eu sou a chave também, Clara, não só seu pai." A revelação a atingiu com força. Os pactos que nosso povo fez, não apenas um, mas muitos. Cada um de nós carrega uma parte dessa carga. É por isso que você é tão importante e por isso todos nós estamos aqui. A confusão se transformou em raiva e dor. "Por que você não me contou? Por que eu não sabia? Você me deixou pensar que era o único." Ela se virou para o pai distorcido. As sombras nos seus olhos agora se assemelhavam a um abismo. "É verdade, pai.
Você realmente fez isso, um pacto com minha mãe, com essas sombras. Mas, ao invés de responder, a sombra sorriu e aos poucos Clara percebeu algo mais. A entidade que estava ali, as almas armazenadas. O mal. Tudo estava conectado a ela. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido? Você precisa escolher, Clara. O tempo está se esvaindo, Isabela gritou. Mas tudo ao redor já começava a girar de novo. Clara, sem saber a quem mais escutar, sentiu seu coração acelerar. Tudo parecia um pesadelo sem fim. E então, a fenda revelou um caminho iluminado, como se uma parte do passado quisesse escapar. Clara hesitou, a fúria e a tristeza misturadas em seu peito. Eu não posso fazer isso sozinha. A voz ecoava em seu interior, pedindo ajuda. Mas a verdadeira pergunta ainda pairava no ar. Quem ela poderia confiar? Poderia escolher a luz ou se tornar parte da sombra que a cercava? A dúvida a consumia. O que quer que a aguardasse naquele caminho repleto de mistério poderia mudar o destino de todos, incluindo o dela. E assim, em meio a tudo isso, ela teve que decidir. O que ela escolheria agora? Clara estava completamente imersa na escuridão. A tensão a envolvia como uma corrente elétrica. Sua mente girava enquanto a figura de seu pai se contorcia, refletindo uma dor que fazia seu coração apertar. Ao mesmo tempo, a verdade clamava dentro dela. Ela não era apenas uma espectadora, mas a protagonista de um destino trágico. Pai, precisamos de você! Você não pode ficar assim! Sua voz ecoou, mas ele continuava a flutuar entre as sombras. Então houve um estrondo ensurdecedor. Clara olhou para cima e viu a fenda se expandindo, liberando uma escuridão pulsante. O que quer que estivesse escondido ali estava prestes a emergir. Isabela, a figura iluminada, tentou se aproximar, mas Clara gritou: "Fique longe!" Nesse instante, uma onda de energia negativa a atingiu, fazendo com que seu estômago se contorcesse. O ar estava pesado, carregado de suspense. "Saia daqui! Eu não posso deixar isso acontecer!" Mas a mulher não recuou. "Escute, Clara, eu sou a única que pode te ajudar a dominar isso. Lute contra a escuridão." A urgência na sua voz fez Clara hesitar. Então, no meio do caos, uma risada tinha ecoado na clareira. Clara paralisou. O som era baixo, quase grotesco, uma mistura de desespero com gozo maligno. "Você acha que pode mudar o que está destinado? Patética e ingênua, não é mesmo?" As palavras pareciam vir da própria fenda. Os olhos de Clara se abriram em desespero. Era a voz do pai. Mas não era ele. Era uma distorção. Era a sombra falando através dele. "Não! Você não é ele!" O grito saiu como um rugido. As sombras aumentavam, envolvidas em espiral, e o chão parecia desmoronar sob seus pés. Mas então, uma explosão de luz cortou a escuridão, quase a cegou momentaneamente, e tudo ficou em silêncio. Clara piscou e, de repente, viu uma figura conhecida se materializando entre as sombras. Era sua mãe. Clara ficou sem palavras. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Ela se aproximou lentamente, mas suas feições eram tristes. "Clara, você precisa entender. O seu pai fez isso para nos proteger, mas o que ele não contou,
O que ele escondeu é que eu também sou parte dessa sombra. O gelo em sua fala fez Clara vacilar. Você, o que você quer dizer? A incredulidade a golpeou como um soco. Clara olhou para Isabela, esperando que ela confirmasse isso como uma mentira. Mas o olhar da mulher lhe disse que era verdade. Eu sou a chave também, Clara, não só seu pai. A revelação a atingiu com força. Os pactos que nosso povo fez, não apenas um, mas muitos. Cada um de nós carrega uma parte dessa carga. É por isso que você é tão importante. E por isso, todos nós estamos aqui. A confusão se transformou em raiva e dor. Por que você não me contou? Por que eu não sabia? Você me deixou pensar que era o único. Ela se virou para o pai distorcido. As sombras nos seus olhos agora se assemelhavam a um abismo. É verdade, pai? Você realmente fez isso? Um pacto com minha mãe? Com essas sombras? Mas ao invés de responder, a sombra sorriu. E aos poucos Clara percebeu algo mais. A entidade que estava ali, as almas armazenadas, o mal, tudo estava conectado a ela. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido? Você precisa escolher, Clara. O tempo está se esvaindo. Isabela gritou, e antes que ela pudesse entender, Clara sentiu uma força a puxando para a escuridão. E com um último olhar para o que restava das almas, todo ao seu redor pareceu desmoronar, levando-a para um lugar onde cada decisão, cada escolha poderia mudar o mundo ao seu redor. Então, em um momento de desespero, enquanto a fenda se abria ainda mais, um novo som ecoou, um lamento. Não. Era o de um ser maligno, mas de uma criança. Um choro agudo que cortou o ar, e Clara ficou paralisada. No foco da luz tremulante, uma pequena figura surgiu. Uma garotinha com olhos grandes e medo desenhado no rosto, usando um vestido sujo de folhas e marro. Ajuda! Por favor, ajude! A voz da criança fez o coração de Clara estilhaçar. O grito dela reverberou nas sombras, e neste momento tudo pareceu congelar. Clara sentia o laço se formando, como se a pequena estivesse ligada a tudo, e naquele instante tudo se transformou. A sombra diante dela, a figura do pai, distorceu-se ainda mais. Um estrondo surdo, como se a própria terra estivesse se abrindo sob seus pés. Um fragmento de luz envolveu a garotinha, e Clara sentiu a verdade a atravessar, como um raio. Aquela criança não era uma estranha, mas talvez uma parte perdida de sua própria história. Sussurros ecoavam em sua mente, segredos que haviam sido enterrados. Você não pode ser, Clara murmurou, o peso da revelação esmagando-a. Você é minha irmã? Uma explosão de emoções. Clara nunca soube que tinha uma irmã, nunca soube que sua mãe poderia ter escondido isso. A pinga de uma nova realidade desabou sobre sua mente. E em um movimento, as sombras ao redor começaram a se agitar como se reconhecessem a verdade. Isabela se pôs na frente da garotinha, como um escudo, enquanto todas as almas na clareira pareciam vibrar, os olhares se voltando para o que estava prestes a acontecer. A tensão aumentou, o ar agora pesado com as promessas quebradas. Clara, você precisa escolher. Isabela gritou novamente, mas o que estava diante dela agora
Era mais do que um dilema. Era uma catástrofe em formação. A pequena figura da irmã tinha poder. Poder suficiente para mudar tudo. E a escolha que Clara tinha pela frente não era apenas entre luz e escuridão, mas entre salvar a família que nunca conheceu ou ficar na luta por um pai que se tornara uma sombra. A fenda começou a se fechar e as sombras se contorciam com uma fúria crescente, sem saber se despediriam Clara ou a absorveriam de uma vez. O que seria dela quando a escolha tivesse que ser feita? A garotinha seria a chave para tudo, ou um novo desastre esperando para acontecer. Com um nó na garganta e o coração em frangalhos, Clara se viu em um giro tumultuado de força e desespero. O sol já se escondia, e sem saber qual direção tomar, o único eco em sua mente era o grito da menina. Por favor, não me deixe. Clara sentia seu coração disparar enquanto olhava para a pequena figura atrás de Isabela. A garotinha implorava, seus olhos cheios de medo, e Clara percebeu que essa criança era tudo que ela nunca soube que precisava proteger. Eu não posso deixar você aqui, gritou, o desespero ecoando em sua voz. O tempo estava se esvaindo, e cada segundo que passava parecia empurrá-la mais para a escuridão. Clara, Isabela gritou, suas palavras cortando a tensão. Você é forte, você pode quebrar o ciclo, lute pelo que é certo. Mas a indecisão e a dor a mantinham presa. Assim que ela olhou para a sombra distorcida do pai, algo clicou. Ele não era o monstro que se tornara, mas sim um reflexo das escolhas que fizera. E agora, Clara era a que precisava decidir. Com um nó na garganta, Clara respirou fundo. Era hora de quebrar o ciclo. Está tudo bem, querida, disse Clara para a irmã, sua voz agora suave, mesmo em meio ao caos. Eu vou te salvar. E ao fazer isso, algo dentro dela começou a brilhar. Uma luz que lutava contra a escuridão que a envolvia. Enquanto as paredes de sombras dançavam ao redor, Clara estendeu a mão para a garotinha, que hesitou, mas então se aproximou. Vamos! Clara exclamou com determinação, e as mãos da irmã se encontraram com as dela, no instante em que suas palmas tocaram. Um calor começou a pulsar. Uma energia vibrante encheu o ar, e em um clarão, Clara sentiu as sombras ao seu redor se contorcerem. Você está quebrando a maldição, Isabela gritou, com os olhos brilhando de esperança. Mas o pai, agora uma forma esmagada pela dor, gritou, não, você não pode fazer isso. A voz dele ecoou como um rugido, mas a determinação de Clara era mais forte. Em meio ao tumulto, a luz que emanava das mãos das irmãs começou a se expandir, e Clara se lembrou de todos os momentos que a levaram até ali, da dor, da perda, da busca por respostas. A fenda nas sombras estava gritando com fúria, mas contra a luz ela parecia encolher. Eu escolho a luz, eu escolho minha família, Clara gritou, e as palavras reverberaram como um trovão. Com um estalo repentino, a escuridão começou a se despedaçar ao redor delas, revelando os rostos das almas perdidas, seus olhares de gratidão se dirigindo a Clara. Clara pôde sentir a conexão profunda que tinha com cada uma delas, e o amor que não conhecia foi aceso dentro dela. A sombra de seu pai,
agora gritando em agonia. Se retorcia contra o poder da luz, mas era tarde demais. Clara, não! A voz maligna dele parecia se dispersar na brisa, enquanto a luz envolvia tudo e as sombras se desvaneciam. Num último esforço, Clara olhou para a garotinha. Vamos, irmã, precisamos sair daqui. E juntas, elas romperam o que restava da escuridão. Quando a luz finalmente se apagou, Clara sentiu a terra firme sob seus pés. Ela estava de volta à clareira e a vila estava diante dela. Agora um lugar pacífico. As almas libertas começaram a se dispersar, sorrisos surgindo em seus rostos. E Clara respirou fundo, sentindo a liberdade pulsar no ar. As sombras haviam sido banidas e agora a vila poderia curar. Você fez isso, Isabela disse com lágrimas nos olhos. Você quebrou o ciclo. Sua família está livre, Clara. O peso que Clara carregava já não existia. Ela tinha encontrado a coragem para enfrentar a verdade e salvar sua irmã. E agora havia um futuro cheio de possibilidades. Mas a pergunta ainda pairava em sua mente. O que aconteceria com elas agora? Como viveriam sua nova realidade? Enquanto observava a luz do sol se pôr, Clara sabia que a vida não seria fácil. Mas havia uma tiara de esperança iluminando o horizonte. E assim, a jornada delas tinha apenas começado. Clara olhou para a vila, sentindo um calor no coração. A história da sua família ainda tinha muitos mistérios pela frente. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias explosivas, cada uma cheia de mistérios que vão tocar seu coração. Esmague o botão de like agora para mostrar seu apoio e alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. O que você acha que vai acontecer depois? E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Venha junto nessa jornada.